Olá, colegas! Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Que tal falarmos hoje de inclusão social? Então vamos lá! Desde Kant, se sabe que cada um carrega no peito a semente da dignidade que a todos humaniza. Então, o que é inclusão? Matematicamente falando, é um jogo de soma 100. Em que sentido? É um jogo em que a maior parte de um conjunto é o todo. Inclusão é gênero. Dentro desse gênero, nós temos várias espécies, a exemplo das mulheres, das relações socioafetivas entre pessoas do mesmo sexo, temos as pessoas com deficiência, enfim, diversas minorias. O foco do nosso estudo será na inclusão da pessoa com deficiência. Observe que nessa expressão o termo pessoa vem antes da condição humana da deficiência. Primeiro aspecto é a questão terminológica. Ninguém porta deficiência. Deficiência é uma condição humana, ou seja, uma limitação de longo prazo. O professor Roberto Vanderlei Nogueira, primeiro desembargador federal do TRF 5ª, pessoa com deficiência, fala sempre que o acaso é um grande aliado da pessoa com deficiência, para que sintamos na pele a dor do próximo. Bíblico é: o que não vem pelo amor, inexoravelmente virá pela dor. É preciso, portanto, fomentar o dever jurídico de alteridade, ou seja, a obrigação de se colocar no lugar do próximo. Exemplos de limitações de longo prazo: depressão severa, obesidade mórbida. O rol não é taxativo, é apenas ilustrativo. E atenção, há condições humanas limitantes visíveis, a exemplo de uma amputação de membros, e invisíveis. E um bom exemplo é exatamente a depressão severa. Muito importante que você saiba, inexiste grau de deficiência. O que existe é a condição humana da pessoa com deficiência. A expressão PNE, ou seja, pessoa com necessidade especial, é bem mais abrangente que a expressão PCD, que você já sabe é pessoa com deficiência. Exemplos de pessoas com necessidades especiais: grávidas, idosos. Nem toda grávida é pessoa com deficiência, mas toda grávida será uma pessoa com necessidades especiais. Nem todo idoso é pessoa com deficiência, mas todo idoso, sem sombra de dúvida, é uma pessoa com necessidades especiais. Compreendeu a diferença? Em termos de inclusão da pessoa com deficiência, seguem marcos relevantes sobre o assunto. O primeiro é a Declaração de Salamanca, Espanha, 1994. Essa declaração foi elaborada por ocasião da Conferência Mundial sobre Educação Especial. Objetivo: fornecer diretrizes para formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais em sintonia com o movimento da inclusão social. Proclama que as escolas regulares com orientação inclusivista constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e que estudantes com deficiência e altas habilidades ou superdotação devem ter acesso à escola regular. As escolas deveriam acomodar
todas as crianças, independentemente das condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas e outras. Outro marco inclusivista muito importante é a Lei 10.436 de 2002. Reconheceu a Libras, que é a língua brasileira de sinais, como meio legal de comunicação e expressão dos surdos. Ou seja, reconheceu Libras enquanto língua, e língua é um conjunto de signos compartilhados socialmente. Sem sombra de dúvida, a Convenção de Nova York é um marco muito importante e ela repercutiu no Brasil. O Decreto Legislativo 186/2008 aprovou o texto da Convenção de Nova York. Ato contínuo, o Decreto 6949/2009 promulgou a Convenção de Nova York, que foi internalizada com status de emenda à Constituição. Mais para frente, em 2015, foi sancionada a Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, sinônimo de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ainda sobre os marcos relevantes, o Decreto 9522, em 2018, promulgou o Tratado de Marrakech, assinado pelo Brasil em 27 de junho de 2013. Objetiva permitir que pessoas cegas ou com deficiência visual ou com outras dificuldades ao texto impresso possam acessar obras publicadas. Princípios muito parecidos com os da Convenção de Nova York. Não discriminação, igualdade de oportunidades, acessibilidade, participação, inclusão plena e efetiva na sociedade. Agora, as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência são várias: urbanísticas, arquitetônicas, transportes de comunicação, informação, atitudinais, tecnológicas. Os nomes já dizem muito. As atitudinais que têm a ver com preconceito são as piores, a meu ver. Como as barreiras urbanísticas e arquitetônicas elas são muito próximas, vou diferenciar uma da outra. As urbanísticas são as existentes nas vias, espaços públicos ou privados de uso coletivo. Já as arquitetônicas são as existentes nos edifícios públicos e privados. Sobre a causa inclusivista, recomendo a leitura da obra A História de Minha Vida, de Helen Keller. Nascida em 1880, no Alabama, aos 19 meses de vida, Helen foi atingida por enfermidade que a deixou cega, surda e sem falar. Às vésperas de completar 7 anos de idade, Helen passou a contar com a ajuda educacional da professora Anne Sullivan, professora particular que, a partir de então, dedicou sua vida a desenvolver em Helen capacidades humanas em caso tão incomum. Os esforços da professora Anne Sullivan e de Helen Keller conduziram Helen até a universidade. Após o término do ensino superior, Helen se tornou exemplo vivo de perseverança e entusiasmo pela vida. Inclusão escolar pressupõe inclusão na escola regular das pessoas com deficiência, também das pessoas com altas habilidades ou superdotação. Eis o que consta do documento expedido pelo MEC, intitulado Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Dica de programa televisivo sobre o tema explanado: TV Escola, programa Inclusive Você. Para terminar, seguem as palavras do professor Roberto Vanderlei Nogueira, primeiro desembargador federal do TRF 5ª Pessoa com Deficiência.
O professor defende a tese de que não se pode conformar com qualquer manifestação de egoísmo humano. Olha o que é que ele fala, aspas, não vejo inclusão na vitória do preconceito e da discriminação. Isso é primitivo, fecha aspas. Pense a respeito, é isso aí. Paz e bem, fraterno abraço, até a próxima.